Uma das melhores e mais marcantes coisas da nossa infância realmente foram os desenhos animados. E não tinha como ser tão bom acordar cedinho de manhã e ficar assistindo desenho animado o dia inteiro. Só que foram diversos desenhos e muitos acabaram ficando esquecidos. Por isso hoje você vai conferir 8 bons desenhos animados que acabaram sendo esquecidos. Só que antes você já sabe, se inscreve no nosso canal, deixa seu like, assim você não perde nenhum vídeo novo e fica por dentro do universo nerd. O primeiro da lista nem é tão antigo assim, mas poucos se lembram dele. Eu tô falando da Mansão Foster para Amigos Imaginários. E eu tenho que confessar para vocês que esse não era nenhum dos meus preferidos, mas era sim um desenho muito criativo e entregava episódios bem engraçados. E claro, personagens bem carismáticos. O contexto do desenho também era muito inteligente. Eles mostravam que garotos e garotas de 7 e 8 anos tinham que deixar seus amigos imaginários. E o mais interessante, esses amigos imaginários não eram garotas e garotos. Na verdade, eles eram monstros. Nisso a gente acompanha a história do menino Mac, onde ele tem seu amigo imaginário chamado Blow. E ele tá ficando mais velho e tem que deixar esse amigo. Então ele deixa na Mansão Foster para Amigos Imaginários. Só que tem um problema, esse amigo dele pode ser adotado. E para que isso não aconteça, ele entra em um acordo. Ele vai todo dia brincar com todos eles e assim acontecem os episódios e também a aventura do desenho. O próximo da lista é um dos melhores desenhos da minha infância, chamado Invasor Zim. Ele foi criado para agradar o público infantil e acabou agradando também os adolescentes e os adultos, porque ele tem piadas muito inteligentes e um humor um pouquinho mais sádico. Na história a gente acompanha Zim, o alienígena que ele é excluído de sua raça porque ele é muito baixinho. Então o líder dessa raça, para meio que se livrar dele, dá a missão dele encontrar um planeta e dominar. Então ele acaba parando na Terra e tenta dominá-la. Mas assim, as coisas não são tão fáceis. E quem acompanhou o desenho já sabe, o melhor do desenho são os personagens, o seu robô assistente, o Gaz, uma garota viciada em games, e claro, o irmão dela, o Dib, que ele sabe que o Zim é um alienígena e tenta provar para todo mundo, mas isso nunca acontece. E essa dinâmica acaba destacando muito o desenho e criando personagens incríveis. O próximo vem diretamente das manhãs do SBT, chamado Meu Amigo da Escola é um Macaco. Junto com a Mansão Foster, esse é um desenho bem criativo, um dos mais criativos que eu já vi. O problema do desenho é que ele não ficou muito tempo ali no Bom Dia e Companhia e acabou indo para o Sábado Animado e depois disso acabou desaparecendo. Na história você acompanha Adam Lion, que por um erro de digitação ele acaba sendo transferido de uma escola normal para uma escola de animais. E sabe quem ele encontra lá? Seu melhor amigo, o macaco-aranha chamado Jake. E junto, claro, eles aprontam todas. E uma das melhores sacadas do desenho, sem dúvida, é fazer cada animal estereotipado, como por exemplo, o Bull Sharkowski, ele era o tubarão do colégio e também um valentão. Jake, claro, o macaco bagunceiro e assim por diante. O desenho também tinha uma abertura que eu sei que, se você lembra do desenho, você deve estar cantando ela em sua cabeça nesse exato momento. Se você foi uma criança ou um adolescente que gostava bastante de desenhos de ação, eu aposto que gostava de Mega XLR. E não tinha como não gostar. Aqui nessa cidade, enfrentamos muitos delinquentes com o nosso robô gigante. E essa abertura, ela realmente definia o desenho. E com o trio Cope, Kiva e Jaime, tudo ficava bem mais interessante. Na história, os três eles acabam se unindo para enfrentar o Groft, que era uma ameaça alienígena que tentava destruir a Terra. E as batalhas assim aconteciam, tudo através do Mega, e acontecia batalhas à la Transformers e Megazords. Os Impossíveis é um clássico do Hanna-Barbera e também o desenho mais antigo da lista. Com o rock and roll no auge lá nos anos 60, a Hanna-Barbera ela fez uma mistura de super-heróis e rock and roll. Claro que tem um pouquinho de inspiração em Beatles, já dá pra ver no desenho dos personagens, isso é inegável. E apesar ali de cada episódio ter cerca de 7 minutos, esse desenho marcou uma geração. A banda, ela viajava fazendo shows e assim aparecia um vilão, e assim eles se transformavam em super-heróis e combatiam o crime. O mais engraçado é que eles nem tentavam disfarçar, porque o nome da banda era o nome dos heróis. Depois do sucesso de Três Espiãs Demais, a Marathon Production produziu um desenho com 3 protagonistas puxado para o lado terror.
na mesma base de 3 Espiãs Demais, chamado Martin Mystery. E até hoje, assim, eu não sei por que esse desenho não fez tanto sucesso, porque era a mesma receita de bolo e tinha muitos personagens cativantes, como a Diana, o Jabba, o Homem das Cavernas, o Martin e também um ET chamado Billy, que dava uma força extra. Com histórias bem elaboradas, os 3 trabalhavam para uma organização secreta que investigavam e lutava contra forças do mal. E cada episódio eles enfrentavam várias criaturas que iam desde bruxas, zumbis e lobisomens e assim por diante. Como eu falei, um prato cheio para quem gosta de terror. Infelizmente, o desenho ele acabou não fazendo tanto sucesso e hoje em dia acaba sendo pouco lembrado. Danny Phantom também fez bastante sucesso na mesma época que Martin Mystery, também na TV Globinho. Após um acidente de laboratório, o garoto Danny ele ganha poderes e defende sua cidade de diversos vilões. Os traços do desenho já te chamam muito a atenção porque eles apostam em cenários e também figurinos mais escuros, o que não é tão comum para um desenho infantil, mas ele se sai muito bem e acaba contribuindo para a temática terror, que é o propósito do desenho. Mas não era só nisso que o desenho se destacava. Para quem acompanhou, sabe que os vilões também são marcantes, como o Vlad, o principal inimigo do Danny, o Caveira, colecionador de fantasmas, e claro, a Amber, a fantasma roqueira, e assim por diante. E realmente, galera, é uma pena que o desenho hoje em dia ele está esquecido, porque naquela época ele acabou se destacando e na verdade ele chegou até a bater recorde de audiência, mas hoje em dia pouca gente se lembra dele. E por fim, eu deixei o mais esquecido de todos para o final, e eu tenho certeza que esse quase ninguém vai lembrar. E se você se lembra, deixa aí nos comentários. Eu tô falando dele, Heavy Gear. Olha só, pessoal, eu tenho poucas lembranças dele, porque na época que passava eu era muito criança. O que eu me lembro e que me chamava muito a atenção eram as cenas de ação e também dos combates. Isso me prendia, mas eu queria assistir ali o desenho até o final, mas infelizmente ou felizmente eu tinha que ir para a escola, então eu acabava só vendo metade dele. A trama se passa em um mundo chamado Terra Nova, onde tem uma competição de robôs controlado por humanos chamado Heavy Gear. Nisso entra o sonho de cada competidor se tornar o número 1. Mas agora eu quero que você me deixe aí nos comentários se realmente você lembra de todos eles. Mas não vale mentir, tem que ser sincero. E se você quiser uma parte 2, deixa seu like, aproveita, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. É isso aí, te vejo no próximo vídeo.